Rua do Ceguinho, ao Beco do Ceguinho, é assim, vivi lá 16 anos. Foram anos maravilhosos, principalmente por ter uma vizinha excelente, foi espetacular. Tenho muitas saudades. Em relação à rua, era uma rua muito alegre, uma rua que tinha um pouquinho de tudo. Tinha, para começar, um barbeiro, a seguir havia uma, como agora se diz, tempos livres, uma salinha de tempos livres para os meninos de ocupação, que era a Mariazinha, que tomava conta dos meninos, e então aí tornava-se uma rua muito alegre, porque havia sempre crianças a brincar, a falar, a cantar, porque não havia aqui, não tinha condições, que agora não poderia ser, mas que antigamente tudo era bom, porque não havia melhor. Não havia onde pôr os filhos, e aquela senhora, apesar da deficiência dela espetacular, uma senhora espetacular, que tomou conta de muitos e muitos meninos. Tinha uma cama ao lado das secretárias, mas secretárias que ela tinha uma caminha ao lado para quando algum estivesse doente, ela deitava-os lá até as mães virem de trabalho. Depois a seguir existiu. Havia lá uma senhora que matava porcos para vender a carne, que era a senhora Maria da carne, que era encostada à minha tia Vita. E então vinham pessoas lá comprar carne, que agora era impossível, não é? Fazer-se uma coisa dessas. Depois havia a loja do Senhor Domingos, que era ceguinho e que comercializavam a mercearia, mas tinha outra parte dele ter um dom especial de endireitar as pessoas, endireita. Eu não fui assim muito crente dessas coisas, tinha receio, mas tive uma experiência que levei lá o meu filho que se levantou de manhã e não andava e chorava que lhe doía um pé. E eu, antes de o levar para o infantário, para a creche aqui da fábrica, fui lá e o garoto saiu de lá a andar e já não lhe doía o pé. Se sim, se não, o rapaz veio andar. Pronto. Depois íamos mais lá para o nosso lado, tínhamos mais garotos a brincar, que eras tu e a tua irmã, o meu André, os patoilinhos, e vinham deles do bairro de Peralta e era ali uma brincadeira pegada. Havia também o sucateiro, que dava muita alegria, muito movimento. E depois, mais tarde, uma carpintaria, que era a de Jorge, o meu primo, que também dava muito movimento ali à rua. Alegria, movimento, ver pessoas. Pronto, depois mais tarde houve lá um cabeleireiro, que é a Carmilde. Tínhamos um pouquinho de tudo ali. Tínhamos depois a Maria Virgínia, que era costureira, mais tarde, a Dona Betinha e o marido do Tibério. E o meu tio, o João de Almeida. O meu tio João de Almeida morou sempre ali. Ai, o meu tio. O meu tio, se fosse a falar, era um dia inteiro, era um espetáculo. Sabia as histórias de tudo, falava muito de teatro. Perdi-lo e achá-lo era a gente estar sentadas no sofá e ele no outro ia-lhe a contar-nos as histórias do teatro. Pintava a louça, pintava a mão para ele. E era uma doçura estar a ouvi-lo, porque ele realmente era um homem que tinha muito conhecimento. Lia muito, muito calmo, muito atencioso, bondoso. Eu sou suspeita porque sou sobrinha, mas era uma maravilha estar a falar com ele. Era a gente esquecer as horas passarem, a contar coisas da Vista Alegre, sabia tudo. Foi pintor e foi chefe da pintura da fábrica. E é assim que eu tenho a minha ideia da rua.